Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemmaplätt. Fala galera, aqui é a Kate e desde a última vez que a gente se falou, eu comprei um microfone novo para a felicidade do Léo. Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e agora tem uma cachorrinha morando comigo e minha namorada aqui no apartamento. Uhul! Olá galera, aqui é o William e agora eu virei padeiro. Como é que é o negócio? Fala galera, aqui é o Emílio Ayô e minha vida não mudou em nada. Todo o povo aí, só trabalho. E essa é mais uma gravação com a guilda de front-end e a gente veio aqui com um assunto importante, um tanto polêmico, tanto não polêmico. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas a gente vai trazer esse assunto voltado aí pra galera que, como diz o Will, galera chão de fábrica, né? O pessoal front-end, a gente vai trazer esse assunto mais pro lado do front-end, que é sobre o one-on-one feedback loop. O que seria o feedback loop, Will? Você que sugeriu o tópico. Então, no DNE 219, teve aquele papo gerentão do... Ai meu Deus, eu esqueci o nome dele. Isso, esquece o nome do Edu e do Ramon. Esquece o Como nome do você esqueceu o nosso gerentão? Nossa, O cara. manager vai lembrar de você, viu? O Du e o Ramon, eles estavam falando sobre meio que um checklist, meio tático sobre feedback, os tipos de feedback. Só que aquele foi um papo meio gerentão e um papo bem tático, né? E aqui a gente decidiu fazer uma conversa de chão de fábrica do outro lado e mostrar pra galera, assim, primeiro, assim, o que é o one-on-one, como é que a gente usa o one-on-one, como é que a gente pode usar o one-on-one a nosso favor, quando é que o one-on-one pode dar muito errado, e a partir daí a gente quer falar um pouco mais sobre o feedback loop, né? Como é que a gente, não é somente sobre o feedback, mas o que a gente pode usar para o ciclo de feedback para melhorar a nossa carreira e a nossa jornada na empresa. Muito bom. E o primeiro tópico que a gente conversou aqui é sobre o one-on-one não é só com o chefe, correto? Eu sou uma pessoa que gosta muito, muito, muito de receber feedbacks, de fazer o one-on-one. No começo da minha carreira eu não era muito fã, porque tem aquela coisa de... Não é da nossa cultura de tecnologia, né? A tecnologia, no geral, não tem aquela coisa de chamar a pessoa e falar, vamos sentar e vamos conversar. Então, no começo da minha carreira, eu era meio averso, assim, a fazer one-on-one. Só que depois que eu fui pra uma startup um pouquinho mais famosa aí, do cartãozinho azul, lá eles tinham já a cultura de one-on-one. A primeira coisa que falaram quando eu entrei, vamos fazer um one-on-one. Eu, quê? Isso? Aí eu falava, vamos entrar na sala e vamos conversar. Na minha cabeça, quem é você pra querer conversar comigo? Tipo, o que tá acontecendo? A pessoa não era meu chefe, né? Mas aos poucos eu fui ali entendendo o porquê do one-on-one, como que eu poderia usar ao meu favor e tudo mais, e eu passei a gostar muito. Então, esse é o primeiro ponto, né? O one-on-one não é só com o seu chefe. Então, vamos começar daí. Eu acho que a gente acaba fazendo bastante one-on-one, sem saber, ou sem que seja de forma estruturada. Na verdade, o one-on-one é tipo assim, você tem por exemplo, você vai trabalhar com uma tecnologia nova que você não manja dentro de uma empresa. Sei lá, eu trabalhei muito com jQuery, só que nessa empresa nova todo mundo trabalha com React. E eu tô aprendendo React e eu não manjo muito de React. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o Mário, ele tem um canal no YouTube que explica uma porrada de coisa no React. Então eu falo, Mário, eu tô ligado que você manja bastante de React, eu queria conversar com você meia horinha aí, vamos tomar um café. O bom do one-on-one é que você pode trabalhar de uma forma bem sem estrutura, né? Você pode chamar alguém de canto, tomar um cafezinho e cara, é o seguinte, eu não tô acostumado com esse codebase aqui, eu não tô manjando muito esse codebase. Quais são as dicas que você tem pra me dar? Quais são os atalhos que eu tenho que fazer? Onde tá a documentação que eu posso ver pra resolver esse problema? Ou eu tenho com esse projeto aqui, com esses requerimentos, não sei nem por onde começar. Tem como a gente ir numa salinha, fazer um whiteboard e tentar resolver esse problema juntos? Então eu acho que isso é um one-on-one e as pessoas acabam não entendendo que isso tem benefício para você na sua carreira, né? Tanto de forma técnica como na sua carreira também. Às vezes você tá com um problema com... Por exemplo, às vezes eu tô com um problema com o Emílio. O Emílio tá... Toda vez que eu mando um pull request, o Emílio tá sempre dando reject e não tá... tá dando reject e não tá falando nada, sabe? E aí ele só manda isso aqui tá errado e não dá uma solução. Então primeiro eu posso conversar com a Kate e falar, Kate, então qual é do Emílio, assim? Nunca conversei com ele, ele se comporta assim. Aí a Kate vai falar, não, o Emílio é assim mesmo. Se você chegar
chegar nele e colar nele, conversar, ele vai te explicar direitinho. E aí você já aproveita e dá esse feedback pra ele. Então, o one-on-one, ele é bem, na minha opinião, né? Ele é bem útil como uma ferramenta sua pra você conseguir alguns atalhos dentro da empresa. Principalmente quando você trabalha numa empresa muito grande, né? Eu tenho uma experiência agora da empresa que eu tô trabalhando agora, na Netflix, que você não tem documentos de processos pra você ler quando você chega, não tem curso pra você, sabe, saber aonde as coisas acontecem. Curso tem, né? Mas pra você sair trabalhando direto e saber o que cada pessoa faz, a primeira coisa que eles falam, conversa com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa. E você vai conversando com várias pessoas de áreas diferentes até você entender como é que a coisa funciona. Mas isso é tipo assim, o outro lado, né? É o lado o sistema que funciona, mas isso pode também dar muito errado. Eu queria saber da experiência de vocês com o one-on-one. Eu achei interessante porque dois dos tipos de one-on-one que você falou, na minha terra eu conheço como outra coisa, que é o one-on-one pra você saber de uma tecnologia. Na minha terra senta na mesa e me explica aí. Ou o famoso pair. O famoso pair, né? E o segundo é o onboard da empresa. Fala, amigão, não sei nada sobre a empresa, me ensina aí também. Então, tipo, já expandiu um pouco o que é o one-on-one, né? Pelo menos aí na Netflix, você falou que funciona dessa forma. Na empresa nas outras empresas que eu trabalhei, e até na que eu tô atualmente, a gente tem um outro sentido. Então também varia, e é bom a gente conhecer os tipos de one-on-one e como cada um deles é benéfico pra certo tipo de coisa. Mas eu acho que, no final das contas, se a gente for pegar e folhar, assim, né, tipo, falando pelo meu CPF, experiência de vida, assim, no geral, é a gente usar o one-on-one, igual tanto a Kate comentou quanto o Will, pensando, tipo, em coisas que, tipo, algum problema que você tá passando, assim, tipo, seja de você querer mais feedback, porque que nem eu já passei no caso de, putz, eu tava num lugar e tinha pouca gente e eu não tava recebendo mais feedback nenhum de como que eu tava sendo no dia a dia do trampo, assim, porque as tarefas chegavam, eu entregava, só que aí, tipo, sei lá, começou a ficar num lapso de 3 meses, onde eu só recebia a tarefa e entregava. Eu fiquei, cara, e aí? Eu tô bem? Eu tô mal? Eu tô devendo uma coisa pra alguém, precisar conversar? E, tipo, nessa, meu chefe na época, eu chamei ele pra trocar uma ideia. Eu nem sabia que era one-on-one. Eu descobri que era one-on-one quando eu fui pra Kaelon. Já foi ali em outras coisas da vida, assim, já. Mas primeiros trampos ali, vida de agência e tudo mais, cara, eu só ia fazendo. E é legal quando a gente começa a entender os nomes, porque facilita você conseguir procurar, igual a gente pegou e falou, né? É importante saber os diferentes tipos. E aí dá pra você conversar com um amigo, dá pra você conseguir classificar as coisas. Mas no geralzão, assim, acho que os mais importantes pra mim é entender que o one-on-one, ele não precisa ser uma parada que, tipo, sei lá, normalmente nas empresas, normalmente o pessoal tem marcado, sei lá, com um chefe, por exemplo, ou algum manager, algo do gênero assim, sei lá, a cada 2 semanas. Só que entender que o one-on-one não precisa esperar 2 semanas pra acontecer. No lance, putz, chegou na empresa agora e tá com dúvida, pergunta pra alguém. Acho que quanto menos medo a gente tem de falar com as pessoas e o incentivo que a gente tem hoje muito forte de conversar, de tirar dúvida, de interagir e tudo mais, é um ponto que eu super gosto do one-on-one e que eu acho que ele acaba dando poder pra todo mundo, tanto pra quem tá com dúvida conseguir ser ajudado, quanto pra quem tá ajudando conseguir ver pontos que ela às vezes nem sabia que podiam estar gerando um problema ou algo assim. Emílio, tem alguma coisa pra dizer ou vai dar uma de Azaghal? Que isso, cara? Que Azaghal o quê? Não. Eu, tipo, acho que o principal do feedback, ou one-on-one, o nome que a gente possa usar, acho que o importante é você usar para poder, por dizer assim, você se melhorar e poder ajudar o outro a melhorar. O meu único ponto é quando você trabalha em alguns lugares, não é onde eu trabalho, onde eu moro trabalhando, a gente é incentivado a fazer feedbacks, bem diferente do boa parte do mercado. Parte da cultura raiz da empresa. Exato. Que em outros lugares é muito comum de, tipo, você só dar aquele feedback do tipo em período de avaliação, saca? Não é do tipo constante melhoria para a pessoa ajudar ou a pessoa do meu time, saca? Seja com um café, seja chamando a pessoa para tomar água, que o Zóio vai lembrar da referência, ou do tipo... ou esse tipo de coisa, do tipo, sabe, não é para cumprir um ritual apenas ou no período de ciclo de avaliação que você precisa ter algo detalhado para fazer aquela avaliação 360, saca? Isso acaba sendo muito burocrático e você, ao longo do seu dia, ao longo do seu momento da empresa, às vezes você não quer fazer isso, saca? Você não é incentivado, às vezes por causa desse período muito burocrático. Então o interessante é assim, quando você é incentivado mesmo e procura ajudar as pessoas, aí sim faz uma diferença, saca? Seja no café, seja marcando numa reunião pelo Meeting agora, o que for. Você procura ajudar outra pessoa e ser ajudado, saca? E o ponto não é apontar dedo, né? Acho que o principal é isso, é do tipo você poder se envolver de uma forma e ajudar outros. Quando é burocrático, o problema é esse que eu pego, saca? Tipo, só aquele momento, naquela hora, aí a pessoa começa a procurar defeito. E aí, manja, eu tipo, putz, eu preciso dar um feedback, a pessoa que eu quero ele lança na cabeça, eu preciso arranjar um defeito específico e falar, nossa, esse front precisa saber mais de back-end. Aí eu puxando já uma parte aí, né? Nossa, isso aí é de cair o cu da bunda. Polêmico.
polêmica. Pô, você que é back-end tá ouvindo isso daqui, mas tudo bem. Porque até pegando essa linha do que o Emílio falou, né? Tipo, eu acho que a gente sempre tem que pensar que o feedback não é pra só uma parada destrutiva e não é só pra falar porque, dá uma opinião e aí você caga uma opinião na hora. Não, tipo, às vezes é melhor você não dar uma opinião do que você dar uma opinião só seguindo a manada ou algo do gênero assim. Pensa assim, eu acho que tem que ser aquela relação do que você não quer que façam com você não faz com os outros, sabe? Tipo, se você tá no momento para dar um feedback pra alguém onde você foi escolhido pra estar ali, cara, senta 2 horas antes ali, tenta lembrar de tudo que você fez com a pessoa, faz com carinho mesmo, porque isso vai ter impacto na pessoa e às vezes você pode até estar arrumando uma inimizade sem querer, porque a pessoa fica tipo, pô, tamo trabalhando junto há 4 meses e agora você me vem e fala isso? Então, você, tipo, se não tem necessidade de falar, se você não tem o que falar, aí fala pra quê, irmão? Sabe? Tipo, vai caçar pelo em ovo? Não. Emílio sincerão. Mas não só isso também, é uma coisa importante de ressaltar. A gente tá falando uma coisa bem genérica, né? Feedbacks bem genéricos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais voltado pra carreira de front-end. Mas é importante as pessoas entenderem que o feedback, ele pode atrapalhar muito uma pessoa se ele é feito de qualquer forma, né? A gente falou aqui do feedback do 360. Esse é o que mais está propenso a dar ruim. Eu já fui por três empresas que eu passei. Eu fui líder de front, então também era responsável pelo desenvolvimento das pessoas do meu time. E o que eu mais via nessa época era a gente chateada por receber um feedback mal estruturado de outras pessoas de outras áreas. Principalmente aflora aquela coisa do síndrome do impostor, né? Tá lá no feedback, você seria um ótimo desenvolvedor se você aprendesse linguagem X de back-end. Mas, cara, eu trouxe a pessoa pro meu time porque ela é especialista em front-end e é esse o momento da empresa. Então, pra empresa faz sentido. Será que é válido esse seu feedback? Será que você não tá colocando uma coisa que você acha que é boa, né? Que tipo, eu sou back-end, eu quero que todo mundo aprenda back-end também porque eu acho super legal. Mas será que a outra pessoa é válido pra outra pessoa aprender nesse momento da empresa? Então, são feedbacks que não são válidos, né? Então, uma dica aí pra galera que tá perto do 360 ou precisa fazer esse exercício ou até mesmo do one-on-one, é exatamente como o Mário falou. Para um pouquinho, pensa, estrutura esse feedback para passar para as pessoas, porque você pode estar prejudicando a carreira de alguém. Cara, eu já vi muita gente desanimada pra caramba, principalmente de front, porque recebeu feedback de outras áreas em relação às skills que tem atualmente e aquilo não fazia sentido nenhum. Depois que eu percebi esse padrão das pessoas não terem essa cultura de passar feedback, elas não saberem organizar e passar isso de fato, eu passei a eu filtrar esses feedbacks. Então eu olhava toda a avaliação 360 e filtrava, eu falava, isso daqui faz sentido a pessoa, esse feedback pra pessoa, eu vou passar. Agora, precisa aprender Python. Cara, não. Você fala isso pra pessoa diretamente, fala, é legal você aprender Python, mas não um feedback 360, sabe? Não, ou até além, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, se você tem uma preocupação genuína em querer ajudar a pessoa e tudo mais, e não quer só ser uma parada, tipo, não, você tem que aprender tal coisa. Acho que às vezes faz parte do... Eu sei que pode parecer, putz, trabalhoso e tudo mais, mas pensa que a pessoa que tá trabalhando com você, ela é o seu companheiro de trabalho, ela tá junto com você, vocês vão estar evoluindo junto. Tenta mostrar pra pessoa por que é legal, antes de cagar a regra de que ela deveria fazer, sabe? Tipo, fazer a pessoa enxergar que ela precisa. Porque muitas vezes, acho que no geral, assim, sei lá, pegar até o exemplo básico da vida. Quantas vezes a gente não saiu de casa sem guarda-chuva, sem blusa de frio, e a mãe fala, bota a blusa de frio, até você ficar doente, e aí você vai, não, realmente, tem que pegar a blusa de frio pra sair de casa. Eu acho que as coisas funcionam muito mais quando você faz a pessoa enxergar do que quando você tenta botar a sua visão em cima do caminho dela. Porque às vezes a pessoa realmente não quer melhorar no back-end, porque ela tem um hobby de fazer jogos, e ela fez o jogo top 1 da Steam, e o sonho de vida dela é esse, sabe? Tipo, o que ela tá fazendo ali é um meio de campo, e se você conversasse com ela, você entender. E volta de novo na régua do one-on-one, entender também as pessoas aí e tudo mais. Entender o momento das pessoas também, né? Porque tem que ter essa leitura. Será que é válido chamar a pessoa para um one-on-one pra dar esse feedback, sendo que não é um momento pra ela agora? Acontece muito, tipo, eu já vi sênior chamar júnior, tipo, sênior back-end, por exemplo, chamar júnior front-end pra falar que tem que aprender, sei lá, XYZ da área dele, sendo que a pessoa tá se desenvolvendo naquela área. Você tem que filtrar algumas coisas do one-on-one, principalmente de algumas especialidades, né? Eu acho isso que você falou muito legal, Kate. Você, quando você é um manager, um gerente, você tem a responsabilidade do gerente aliviar ou acrescentar o peso da caneta do outro.
porque, na verdade, assim, existe a expectativa, porque a gente tá falando de 360, né? Existe a expectativa dos peers, né? E existe a expectativa do manager. E a expectativa do manager, que é o cara que tá guiando o seu futuro, pode não casar com a expectativa do peer. Então, às vezes, o must-have de um peer pode ser um nice-to-have do gerente. Aí o gerente vai chegar e vai falar, olha, isso aqui ó, é excelente se você tiver. Mas se você não tiver, pra sua jornada aqui, neste momento, não vai fazer diferença nenhuma. O que eu quero de você para aqui um tempo é isso, isso e isso. Eu acho que, assim, vocês que são gerentes que estão me escutando, por favor, não passem... Eu acho, né, que vocês não deveriam passar um para um o feedback que os outros dão da pessoa, assim. Porque eu acho que no final, um 360 não pode ter surpresa. Porque você tem tantas outras coisas que acontecem antes de feedback, de ciclo de feedback, começando inclusive com one-on-one, uma pessoa pode te chamar no canto e falar, olha, cara, nesse projeto aqui, eu acho que seria legal se você tivesse feito desse jeito aqui, entendeu? Por exemplo, tem uma empresa que eu trabalhei, que eu era o único front-end da empresa, e a maioria era full stack, aí teve um projeto específico que tinha uma parte, um sprint que era puro front-end. Eu fiquei no meu canto, baixei a cabeça, fiquei codando e esperei que os outros fizessem a parte deles. Aí quando acabou o sprint, o cara me chamou no canto e falou assim, olha, cara, você era o front-end, eu esperava que você liderasse aqui e você falasse pra gente como a gente ia ter feito. Esse foi um feedback legal, né, de receber. E é um feedback que fazia todo sentido. Mas também é de duas mãos, né? A gente também tem que ser um pouco humilde pra aceitar, né? Porque se eu, por exemplo, né? Se naquele momento eu fosse um cara que tivesse... Se eu fosse orgulhoso, eu também ia rechaçar, né? Não, isso aí pra mim não faz sentido. Só me dar uma pergunta com vocês, assim. Quando vocês marcam o one-on-one, com quem geralmente vocês marcam, assim? Puxa pra conversão one-on-one. Cara, pra começar, chutando o pau da barraca aqui, eu marco aleatoriamente com a pessoa que eu sinto que eu preciso, velho. Se eu sentir que eu preciso marcar com o manager, eu marco com o manager. Se eu sentir que eu tenho que marcar com o dono da empresa, eu marco com o dono da empresa. E tipo, historicamente na vida, várias vezes eu fiz assim. E o resultado foi sempre muito bom, sabe? Porque tipo, cara, às vezes foi no sentido de, putz, de eu ter alguma ideia que eu queria muito falar e, putz, eu achei que talvez seria um momento. Ou de... Claro que tem empresa menor é mais fácil isso, né? Empresa grande tem toda a complexidade aí. Tem agenda, né? Exato. Mas eu acho que é importante a gente não ter medo de falar com as pessoas. Porque quando você começa a cair no cenário onde você tem medo de falar, onde você não quer falar, onde você começa a te repreendido, as pessoas começam só a ir guardando as coisas e aí uma hora começa a explodir de um jeito que ninguém quer passar pela situação, assim, sabe? Tipo... mas depende do lugar, né, mano? Tudo é questão de ambiente. Se uma coisa eu e você que a gente é incentivado a fazer isso. E é sucesso, que é o nosso core. Partindo do ponto que, assim, você tá numa empresa que incentiva a ter esse tipo de conversa. Se você não tá, aí é outro podcast. Bem, se você não tá num lugar desse, vamos procurar um emprego. Então, porque não vai dar muito bom ficar aí. Se não tá no lugar desse, manda currículo que a gente tá contratando aqui na empresa que eu trabalho. Mas tem essa também, né? Você pode ser a pessoa que também não quer receber feedback. Você tá lá, pra trabalhar das 9 às 5, baixa a cabeça, entrega os seus tickets e vai embora pra casa. E pra você isso tá bom e você não quer mais que isso. E é ok, né? Se a empresa aceita você desse jeito assim, tá ok. Esse é um ponto importante, porque eu já ouvi falar de gente que eu conheço que a pessoa falava, eu sou, tem até o termo lá, Lone Wolf, eu trabalho sozinho, e aí beleza, tipo, se o lugar que você trabalha der suporte pra você ser o lobo solitário e fazer o seu, o herói ou a heroína lá do pull request, vai que vai, sabe? Vai que vai, tem lugar que incentiva você a isso. Não quero saber se você dá feedback, não quero saber de cultura de engenharia, eu quero saber que você bote o fone e você pode. Se você quer ficar num lugar assim, sucesso pra você, Deus te abençoe, acredite no teu Deus. Mas, se agora você quer, tipo, mano, eu não quero fazer parte, eu não quero um lugar assim, eu não quero ser o lobo solitário, eu quero, fazer parte de algo, eu quero ajudar a crescer algo, eu quero crescer e ajudar as pessoas a crescerem. Procura lugares que te incentivam a isso. A questão não tem lugar certo e lugar errado, tem lugar onde você se adapta e você goste, sabe? Emílio, até porque eu consigo tranquilamente falar listas de nomes de pessoas que me ajudaram em coisas que eu uso diariamente, assim, tipo, putz, eu só faço tal código desse jeito por causa que eu falei com fulano tal dia, ou porque eu troquei ideia com fulano no café, ou aprendi a fazer um teste muito melhor por causa de fulano, sabe? Então, tipo... Então, mas aí o ambiente te favoreceu a isso, e essa troca de ideia. Tem lugar, se você não tiver com fone na orelha e sair do lugar pra comer, ir lá comprar, mas comprar não. Se você for lá comer o cafezinho que estão dando, estão achando que você não tá trampando. Se você for no banheiro, cara, foi no banheiro 3 vezes, não tá trampando. Pior que é verdade. É complicado. Eu tenho experiência numa empresa que eu trabalhei, e o Emílio trabalhou junto comigo, que teve um cara que ele ficou com token de demissão na cabeça dele num dia que
ele tava no computador, ele sentava de frente, de costa pra uma sala de reunião, e aí o gerente do nosso gerente tava dentro dessa sala de reunião e ficou contando quantos minutos o cara demorou pra abrir o Visual Studio. Então... Caraca. Exato, e foram 30 minutos. Aí nessa o cara ganhou o token na cabeça de demissão, né? Ai, cara, é engraçado. É engraçado que, tipo, a gente trabalhava tudo junto e quando o gerente falava assim, ô fulaninho, vamos ali tomar uma água? Aí todo mundo já começava os teclados, porque todo mundo começava a falar no chat do tipo, fala, fulano, tô indo, eu tomar toco. E ele, tipo, mano, era um one-on-one, de certa forma. Às vezes nem era toco, né, cara? Nem era toco, mas era um tipo um one-on-one, mas todo mundo já ficava, nossa, não sei o quê. Porque fazia do jeito errado, assim. Mas na época, né, eram outros tempos. Às vezes não é nem fazer do jeito errado, cara. Às vezes era a cultura da empresa que já não era uma cultura que favorecia a troca de feedback, entendeu? Mas eu digo errado do tipo de expor o fulaninho, vamos lá tomar água. Você tá expondo que o seu gerente tá te chamando pra tomar uma água. Não fica entendi. bom. Não fica legal, entendeu? Esse é o ponto. Agora, tipo, lá a gente não é incentivado a feedback nem nada. Era uma cultura específica da empresa e ok. A gente não achava nem ruim, nem bom, nem nada. Ok, sabe? Mas quando você é incentivado, seja num qualquer contexto, facilita, né? Por exemplo, eu e o Mário a gente é dupla, faz parte do mesmo time. Então, vira e mexe, a gente tá numa conversa nossa, e vira e mexe, um troca ideia com o outro falando, olha, tal coisa, tal. E ali a gente vai trocando experiência e vai falando, entendeu? Então, assim, a gente não precisa ter algo marcando no Meet, de uma certa forma, uma reunião no calendário, mas a gente vai trocando no dia a dia, porque a gente é incentivado a isso, saca? O Mário não tá me falando pra melhorar algo porque ele, tipo, ele se acha melhor do que eu ou vice-versa, saca? Mas é aquilo que eu falei, o ambiente incentiva, o ambiente favorece, e é um ambiente que é o qual nós gostamos e a gente quer fazer parte. A partir do momento que entra uma pessoa, assim, na entrevista já corta, né? Porque se não gosta de feedback, não vai pra lá. Mas se uma pessoa que entrar ali, que não gosta de feedback e acontecesse isso, automaticamente a pessoa não ia querer ficar lá, saca? Porque isso é natural. Ah, cara, mas em entrevista você sempre pode dar uma de fake, né, cara? Ah, pode. Sempre, cara. Pode, mas... Isso pode ser um bom tópico para uma próxima discussão que a gente pode ter mais pra frente sobre entrevista, cara. Mas assim, é muito fácil de você, numa conversa de 20 minutos, falar que você gosta de tal coisa, que você é o melhor codificador, que você é a pessoa mais altruísta do mundo. E no dia a dia você vai mostrar quem você é, cara. Então, mas aí quando você não faz, você inventa, vamos dizer assim, como posso colocar, não quero usar uma palavra zoada, quando você tenta de alguma forma se fazer pra entrar naquele lugar e você não faz parte daquilo, você inventa, automaticamente ou você percebe e sai, ou você é saído. E não é saído pelo gerente. Os pares fazem isso, entendeu? É muito natural o par mesmo acabar não dando match, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sentem diferença de um one-on-one ou feedback entre áreas? A gente sabe que as especialidades contam muito nesse momento, né? Vocês notam essa diferença? Tem alguma coisa mais específica que vocês curtam conversar no one-on-one relacionada a front-end, ou é sempre mais genérico? Olha, eu quando eu aprendi muito, acho que, assim, na minha carreira eu tive dois grandes saltos de qualidade na qualidade técnica. A primeira foi quando eu me aliei com o sênior, que manjava muito mais do que eu. Tipo assim, eu era sênior Padawan e eu me aliei com o sênior Jedi. E esse cara foi me ensinando os caminhos, né? E toda hora... E assim, depois da primeira vez que eu percebi que o cara manjava, toda mão eu fazia alguma coisa, chamava o cara de canto, o que você acha disso? O que eu posso melhorar? Não sei o quê. E nessa eu melhorei bastante. E aí a segunda, quando foi mais voltada à sua pergunta, Kate, quando eu comecei a ter esse mesmo tipo de discussão com o pessoal de back-end. Quem a gente não no front, o nosso domínio de conhecimento é totalmente diferente do domínio de conhecimento do pessoal do back. No final a gente está manipulando dados, mas a gente manipula de formas diferentes, né? O back-end é mais lógico e o nosso é mais visual. E aí, conversando, discutindo soluções com o back-end, né? Então eu puxava um cara de back-end e falava assim, olha, eu tô com essa ideia aqui eu tô com esse problema pra resolver, eu tô tentando codificar dessa seguinte maneira. Aí o cara falou assim, olha, cara, você já descobriu esse padrão aqui de programação? Eu acho que ele cabe direitinho com o que você tá querendo. Aí, pra mim isso ajuda bastante, né? E eu aprendi bastante também quando fazia one-on-one com o produto. Porque mais pra frente, tipo assim,
eu tô confortável com o meu front, eu tô confortável com os padrões de programação, eu aprendi bastante. Aí eu já fui com um cara de produto. Por que a gente tá fazendo isso aqui? Qual é o problema que a gente tá querendo resolver? Entendeu? Por que a gente não faz dessa outra forma? E aí você vai aprendendo, né? Então, aí no final eu gosto de chamar que eu sou programador em T, mas não que a minha parte horizontal seja back-end. A minha parte horizontal é produto, entendeu? Ou design. Tipo, você acaba fazendo one-on-one com o design. Eu gosto muito de fazer esse cross, assim, pra aprender mesmo, pra sugar conhecimento dos outros. E é legal você comentar esse ponto, né? Porque, tipo, teve até recentemente tava vendo um post falando sobre ser um dev líquido e pegava muito essa lança de dev T e tal, assim. E é bacana porque, tipo, eu sempre, quando eu dava aula, por exemplo, né? O pessoal sempre perguntava, e como é que você faz pra saber de tanta coisa de front e tal? E, tipo, hoje mesmo eu tava gravando um vídeo onde 90% do conhecimento só fica claro pra eu explicar pra alguém, porque eu, como front, tenho o mínimo de noção de como faz o mínimo de uma API, sabe? Tipo, eu posso ser o melhor especialista em criação de API do mundo, mas só de entender protocolo HTTP e de entender o básico de construir um servidor que vai mandar vai receber um request pra dar uma resposta, cara, faz uma diferença tão absurda na sua vida, mas tão absurda, que eu consegui ver exatamente o mesmo caso que você, assim, tipo, quando eu tava na agência, claro que existem níveis de seniors aí, né, mas, tipo, lá na agência, o cara, tipo assim, era a pessoa que aparecia quando o mundo tava acabando, aí viu o Jonathan, assim, e salvava o dia. Exatamente. Toda vez que esse cara tava lá, assim, cara, eu colava com ele no almoço, eu colava com ele na hora de ir embora, eu demorava mais, eu fazia um caminho maior pra ir pra casa, só pra trocar mais ideia com essa pessoa, assim, e eu aprendi, tipo, muito, assim, eu lembro que, tipo, em uns 3 meses, começou a chegar num ponto onde eu tava trazendo coisa que ele não conhecia. E aí então, você vê que a parada foi se enriquecendo, sabe? Tipo, ele me ajudou muito e eu comecei a ajudar ele depois. Você ter esse tipo de aliado, você criar esse tipo de aliança, e você ter esses aliados em disciplinas diferentes, com o tempo faz você ser um desenvolvedor bem mais completo, eu vou dizer assim, né? Não no sentido técnico da palavra, mas no sentido de conhecimento, né? Você vai começar a entender o porquê das coisas, né? Exato. E não só isso, você cria como se fosse um relacionamento ali com as outras áreas, né? Eu gosto muito, eu sempre fui praticamente da especialidade de front, e em todas as empresas que eu entrei, a galera, primeiro, não sabia o que era front-end. Segundo, quando sabia que era uma pessoa ali que codava, já fazia, é mais um introvertido que não vai se relacionar com a área, que vai achar ruim se a gente pedir alguma coisa. E a partir do momento que cria essa relação de troca de feedback, de one-on-one, de você procurar conhecer as outras especialidades, mesmo que você não se aprofunde, você não precisa necessariamente aprender, vou aprender tudo de design. Não, você apenas conhecer e trocar uma ideia com aquela pessoa, né, trocar feedbacks honestos com aquela pessoa, faz você criar esse elo. E você vai expandindo isso para as áreas, e daqui a pouco você vê que todo mundo tá ligado com front, todo mundo começa a dar importância para front. Todas as empresas que eu passei, eu tive depois que eu passei, eu entendi para que serviu o one-on-one, né, para que serviu o feedback e as conversas e tudo mais, eu passei a criar esses elos com as áreas que elas nem conheciam front. Eu não sabia o que era, não sabia a importância, não sabia que front movia a empresa praticamente, né. Pelo menos nas empresas que eu passei, front era muito importante e ninguém sabia. Então, ter essa cultura desse one-on-one com a galera fez juntar todo mundo, virar meio que uma coisa só. Tipo, tinha suas especialidades, mas era tudo uma área de tecnologia e inovação. Marketing fazia parte disso. Tipo, muita gente de front torce um pouco o nariz ali com marketing, né? Porque a gente tem que fazer tracking, fazer isso, aquilo. Mas você criar esse elo com essas áreas, numa troca de one-on-one, feedback e tudo mais, é uma coisa muito importante pra todo mundo, principalmente empresa, né? E é bem legal você falar isso, né? Porque se a gente for fazer uma análise macro, assim, tipo, da evolução da nossa profissão mesmo, né? Tipo, recentemente a gente tá bolando um roteiro de vídeo falando sobre o fim do front-end, uma história da profissão, assim. Ah, não, de novo. Vai acabar de novo? Mas é legal porque, tipo assim, ó, se a gente for pegar e folhar, né? A nossa profissão, o front-end, ele nasceu 100% atrelado com o marketing. E com os anos foi dividindo no nível que hoje a gente tem a galera do marketing, a galera de social media, a pessoa de data science, o front-end, o back-end. E no final das contas, tá todo mundo fazendo a mesma entrega. Exato. Tipo, todo mundo coloca um pedacinho num carrinho que fecha e vai um pacote pro usuário, sabe? Outra coisa de one-on-one que eu acabei de me lembrar, assim, que me ajudou bastante, é sempre que tem um bug e a sua empresa não tem um post-mortem de um bug, você puxa a pessoa que pegou o bug ou você puxa a pessoa que resolveu o bug e conversa com ela, que bug foi esse, como é que você resolveu e como é que a gente pode evitar disso acontecer de novo. Cara, eu as vezes que eu mais aprendi foi nas vezes que eu tentei resolver bug ou que eu aprendi com outra pessoa resolvendo um bug. Eu acho que é uma outra dica que eu posso dar pro pessoal que tá ouvindo a gente, assim. Se a sua empresa não tem post-mortem, que é tipo essa reunião que faz depois de algum incidente, puxa o cara que resolveu
resolver o bug, eu puxo o cara que descobriu o bug e marco um one-on-one com eles pra entender mais, que nessa você acaba aprendendo mais sobre o sistema que você tá trabalhando. Justíssimo. Chegou o muralzinho, Ramon. Ai, para alegrar todos os corações e corações frios, ou não sei mais que estação do ano estamos, Edu, porque o mundo, ele está muito doido. Está muito doido. Pois é, cara, não existe mais isso. Não existe mais estações, né? Assim como não existe sair de casa, não existe... que mais? Não existe... eu não sei, cara, tô perdido, ó. Meu Deus. Só existe 4 estações, o álbum do Sandy Júnior, é isso. Caramba, cara, você lembrou dessa? Eu fui muito limitado à primavera, né? Eu tava no... é primavera, te amo, né? E tem da Sandy Júnior, cara. Estações. Sandy Júnior, cara. 4 estações. Como é que você esqueceu aquela live maravilhosa que aconteceu no começo do ano, meio do ano, terço do ano? Não sei mais, cara. Aconteceu aí. Pois é, cara. Nossa, realmente, cara. Meu Deus, foi mal, cara. Mas enfim, o que não muda, Ramon, é que a gente tá sempre aqui, né? Toda sexta-feira com episódio. E dentro desses episódios tem o quê, Ramon? Tem o muralzinho, recadinho. É isso, recadinhos pra vocês. Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação desse nosso patrocinador? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match, entendeu? Eu nem sei como que é o barulho do Tinder que faz o... né? Deve ser um tim, será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né? A pessoa que procura e quem está também procurando um emprego, quem está procurando uma profissional pra entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece no mundo. Exatamente. E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br. Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente tá falando aqui de uma forma muito mais, menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. E você, ouvinte do DNA, está procurando uma parceria que te proporcione descontos em serviços cloud, geração de leads, gerenciamento de pagamentos, entrada em eventos de tecnologia e muito mais? Interessante, não é? Pois é, estou falando da LocalWeb Pro. Para quem não conhece, LocalWeb é Big Tech para todo mundo. Pessoas empreendedoras, desenvolvedoras, enfim, toda a galera que faz negócio no digital. O incrível é que o LocalWeb tem mais de 19 mil desenvolvedores para ajudar a expandir seus negócios, movimentar a economia, gerar empregos e impulsionar o sonho de quem deseja empreender. Se você está a fim de conhecer mais sobre a LocalWeb Pro, a gente tem um convite especial. Seja uma pessoa parceira e escolha entre 3 níveis de benefícios exclusivos. A coisa fica mais bacana quando você ganha um desconto de 30% em novas contratações para você e seus clientes. Não fica dando mole que essa oportunidade é boa demais para ser verdade. Olha esse exemplo, VPS Local Web, autonomia do servidor virtualizado Linux ou Windows com a garantia de melhor preço com infraestrutura no Brasil e performance SSD. É VPS 4GB por R$ 89,90 por mês, é muito incrível, não? E se você ficou curioso ou curiosa e quer começar agora, acesse o site localweb.com.br e conheça mais essa parceria que a Local Web tem especialmente para você. E o link está ali na descrição do episódio, beleza? Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade. Continuamos o nosso episódio. Vamos pro próximo tópico, que seria qual foi o melhor feedback que vocês já receberam? Ih, gaguejou. O melhor feedback que eu já recebi na minha vida foi: William, você é bom, mas não parece empresa. Nossa, cara. Você tá demitido. Caraca, velho. Que pesado essa, hein? Não, mas possivelmente foi bom. Foi bom. Foi isso que você ouviu do que eu tô pensando? Vou te falar, essa foi o melhor feedback. Não, mas olha assim, depois que você passa pelas fases do luto, foi assim, depois que eu passei pelas fases do luto,
foi, eu acho que uma dos feedbacks mais sinceros que eu recebi da minha vida. Que você volta, assim, depois de alguns anos eu olhei pra trás e eu percebi que se não tivesse recebido aquele feedback e tivesse continuado a minha carreira do jeito que eu tava levando, eu ia ser mais um dev frustrado. Eu acho que tem pés na bunda que você recebe na vida que realmente te manda pra frente. Você ouviu um tipo, William, te falta ódio. Não é E te aí? falta. E aí, tipo, tchau, falta ódio. Aqui tá faltando ódio. Aí já era. E você, Mário? Qual foi o melhor feedback que você já recebeu? Cara, melhor feedback que eu já recebi, eu tava até pra comentar do Will aqui, mas puxando pro meu, cara, o meu foi pra tentar levar as coisas, tipo, respirar e tentar entender os meus limites. Tipo, que eu acho que foi a parada mais, sei lá, mais louca, assim. Porque, tipo, eu sempre vivi muito numa loucura de, não, vou sair fazendo um monte de coisa e fazendo várias paradas e tudo mais. Só que, tipo assim, eu só ia fazendo na inconsequência. E quando eu recebi esse feedback, foi legal porque, tipo assim, eu tava num ambiente onde a pessoa que era meu chefe, que foi quem me deu esse feedback, né? E aí essa pessoa me deu total liberdade de falar, ó, vai indo. Só que quando você sentir que você chegou lá, não fica sofrendo. Fala. É melhor você falar que, ó, eu só consigo fazer tal e tal coisa e a gente entender e trabalhar em cima disso do que você ficar sofrendo sozinho aí, sabe? E acho que foi uma virada de jogo de, tipo, eu tentar parar de carregar o mundo nas costas, entender que, pô, existem limites que não dá pra ultrapassar, e isso me fez ficar muito mais consciente sobre coisas que eu vou fazer depois, projetos que vieram depois, coisas insequentes aí. Cara, é um feedback bem válido, uma pessoa pedir pra você parar e respirar, né? Como você tá sempre falando no 2x, é um pouco difícil, né? Isso é o dia a dia, né, Mário? Esse é o dia a dia dele. Ele recebe todo dia esse feedback. O Mário é o Tico tomando Coca-Cola. Eita. E você, Emílio, qual foi o melhor feedback que você recebeu? Ai, gente, eu já recebi tanto feedback assim que eu não sei, não consigo colocar um melhor. Melhor é, Emílio, você é muito bom. Não. Nossa, vai ser muito arrogantão agora. Nossa, esse é dia a dia. Tremendo de um babaca. Não, sem zoeira. Não, tipo, legal é quando o que eu gosto, assim, eu acho que eu não lembro muito específico de um. Eu gosto quando os pares falam, saca? Porque, tipo, uma coisa é gerente que tem uma visão de fora, né? E, tipo, é muito mais fácil pra ele olhar de fora, ver alguma coisinha assim, tipo, não tem tanta informação, né? E aí acaba, tipo, no dia a dia, tenta envolver, mas não é igual. E quando você tem o par, e o par te dá um feedback, eu acho que é muito mais verdadeiro, muito mais pé no chão, saca? Do tipo, quando o chão de fábrica fala pro chão de fábrica, eu acho que é muito mais, tem muito mais verdades ali, do tipo de você realmente ter pontos de melhora, saca? Então, do tipo, putz, olha, eu acho que você tá levando muito tempo nessa tarefa, por quê? A gente conversa e fala, explica, aí dá o ponto dele. Então, assim, você vai evoluindo, saca? Eu tinha muito problema de querer abraçar tudo. Mesmo assim, o jovem Mário, às vezes, quando ele falou que deram feedback pra ele. Então, quando me falaram isso, ó, tá tentando abraçar tudo, e realmente eu tava tentando abraçar tudo porque eu quero entregar tudo, né? Eu quero fazer meu salário. Só que às vezes você não consegue fazer tudo. Então, quando uma pessoa quando é um par, fala isso pra você e você percebe, você, putz, é mesmo, né? Tô tentando fazer demais. E aí você vai pegando melhor. Então, eu prefiro quando os pares dão, esses são os melhores feedbacks que eu acho, tá? Quando é camada pra cima, tem ótimos feedbacks, mas eu prefiro dos pares. Acho que chão de fábrica por chão de fábrica é a melhor coisa. É por isso que tá todo mundo aqui, né? Todo mundo chão de fábrica, né? Tira. E mandamos o Edu embora. Afinal, eu não quero gerente aqui. O Ramon nem vai aparecer. Não pense que Ramon vai aparecer aqui. Eu tô avisando. Não, mas é bem complicado, né? Quando você tá. Ou você quer dar, ou você quer receber um feedback pra alguém que tem uma relação de poder com você, né? Porque você sempre fica com o pé atrás, né? Como é que você vai falar pra essa pessoa que o que ela tá fazendo poderia ser feito de uma forma melhor, sem que você se comprometa, né? Porque eu me lembro muito bem. Dá munição pra quem vai te dar um tiro, né? É meio complicado. Exatamente. Numa outra empresa que eu trabalhei, ganhei um token também de demissão quando a gente teve uma reunião com o RH. O RH aceitou a gente e falou assim, é o seguinte, galera, a gente tá aqui de uma maneira, a gente quer abrir o jogo, a gente quer ver o que tá acontecendo com vocês, como é que vocês podem melhorar o trabalho de vocês, como é que o seu gerente pode melhorar o trabalho de vocês. E aí ninguém levantava a mão pra dar feedback. E aí o espertão aqui levantou a mão e desceu a letra, né? E aí quando eu desci a letra, cara, assim, foi alguns minutos depois, não, alguns meses depois, eu fui demitido, cara. E todo mundo já esperou que isso fosse acontecer, sabe? Porque eu fui o cara que abriu a boca. Tipo assim, acabou a reunião, todo mundo no cantinho falou, você falou que a gente queria que falava, a gente não queria falar porque você sabe como é que é, né? A gente vai se mandar embora se a gente falar. Eu falei, não, aqui não vai ser mandado embora nada. Aí dá
um fast forward e eu tô lá na rua com o canequinho de feijão na mão. Aí a gente vai... E isso é bem ruim, assim. Já falei, eu já fui lead de diversas equipes e eu sempre tive uma relação muito próxima com meus liderados, ao ponto de falar, ó, se eu tô fazendo merda, fala que eu tô fazendo merda. Se eu tô tomando atitude errada, se eu tô falando errado, você tem total liberdade pra falar o que você achar melhor. E eu sempre foi sempre deixei as portas abertas pra isso, e isso sempre foi muito positivo pra mim, né? Então eu acho que depende aí, vocês estavam se relacionaram com chefes meio estranhos, né? Meio tristes. Mas enfim, pelo menos o meu feedback positivo, assim, que marcou, nenhum, praticamente. Eu recebi muitos feedbacks durante toda a minha carreira. Eu tenho até uma dica pra quem tá querendo começar, pedir feedback, one-on-one e tudo mais, porque vocês enxergam que tem um problema na carreira de vocês, que vocês não estão sabendo como corrigir isso, não estão enxergando o caminho. Uma dica pessoal que me ajudou bastante chama as pessoas na cara, na coragem, de coração aberto, não fala nada, fala, ó, eu quero que você avalie meu trabalho, meu comportamento, o que eu tô trazendo de bom pra empresa, whatever, o que você quiser perguntar, mas receba de coração aberto e não responda. Às vezes dá aquela vontade de falar, pô, mas não é bem assim, né, amigão? Porque você tá falando um negócio meio injusto. Mas vai só escutando, escuta, anota todos esses pontos e depois você pensa de cabeça fria. Porque no feedback, muitas vezes, se você não tá habituado com isso, o que vai acontecer? Você vai ouvir esse feedback, você vai ficar estressado, você vai querer retrucar e você não vai conseguir absorver nada daquele feedback. Então, o ideal é você anota a conversa com a pessoa, primeiro pede os feedbacks negativos, depois, se a pessoa for técnica, né, no caso, a pessoa é um front-end, pede feedback sobre o seu desenvolvimento front-end ou qualquer outra linguagem, pede feedbacks sobre seu comportamento dentro da empresa, integração com o time e tudo mais, e só depois pede feedbacks positivos. Fala aí o que você acha de positivo. O problema é a pessoa falar, não acho nada positivo você. Aí eu choraria, né? Eu choraria um pouquinho e tudo mais, sairia um pouquinho triste, mas alguns feedbacks às vezes dói, mas a gente tem que estar de coração aberto. É estranha essa expressão, né? Coração aberto, pra receber esses feedbacks, e depois você processa eles. Aí você pega o que tem feedbacks que vão ser válidos pra sua carreira, você tem que analisar isso, e feedbacks que não vão ser. Então, você consegue processar isso muito melhor quando você coleta vários feedbacks primeiro, e depois você analisa, e depois você também dá uma réplica pra pessoa, falar, muito obrigada pelo seu feedback, eu realmente enxergo que eu preciso resolver isso na minha carreira, e muito obrigado, valeu, e depois a gente conversa mais. Entende? Então, se vocês querem uma dica, façam isso, é muito bom, me ajudou muito na minha carreira. Como eu falei, eu sempre fui muito voltada para front-end, e ainda assim ir para uma carreira mais de gerente também me trouxe alguns aprendizados em como passar esses feedbacks, como receber esses feedbacks. Então eu estive sempre nas duas cadeiras, né? E se você é um gerentão, escutem seus liderados, deixa as portas abertas, escuta o que ele tem a falar, não retruca também e procura observar seus comportamentos. Você está usando esse feedback para ajudar o seu liderado ou você está fazendo o fallback? Também você não pode usar aquilo pra prejudicar uma pessoa ou simplesmente pra saber o que tá acontecendo com a pessoa e não fazer nada a respeito. O feedback é uma troca que tem que ser positiva, seja pra feedback negativo ou positivo e independente da sua especialidade. Então, eu não tenho realmente um feedback que me marcou, porque eu recebi vários, eu tenho todos anotados de toda a minha carreira e todos foram muito positivos. Então, eu não tenho um top 1 assim. E eu acho que a gente pode ir pro próximo, que seria qual foi o feedback que mais atrapalhou. Acho que esse aí tem vários, né? Esse aí, quando você fala o feedback que mais me atrapalhou, que eu não gostei, a galera geralmente tem uma listinha aí. Então, quem é o primeiro a se comprometer? Eu invoco Emílio em modo fúria. Não vou falar nada, gente. Não é 5 anos, não. Que isso? Eu tô muito calmo. Eu sou suave, minha vida tá boa. Não sei, mas a gente tá falando tipo o quê? Feedback mais atrapalhou do tipo, a pessoa veio e falou só groselhou, jogou porcaria na minha cabeça? Ou foi um feedback bom e aí eu não soube ler na época porque eu era imaturo? O que é que a gente tá falando? Eu acho que qualquer coisa que você pode considerar como ruim, né? Eu acho que ambos fazem sentido. Já aconteceu de ter feedbacks ao qual, tipo, você vai... Igual, por exemplo, aqui a gente tava falando antes, né? Do tipo, ouve e não fala nada, né? Presta atenção, anota e tudo mais. Porque se você abrir a boca, você toma um monte de reativo, né? Você fica, tipo, você é reativo. E parece que... Tem esse perigo. Né? Então, assim, você não fala nada. Então, já aconteceu de, tipo, ouvir
não concordar com nada que foi falado naquela groselha. Depois eu pensava sobre a minha vida e voltei e falei, vou embora. Vou embora daqui. Então, assim, tipo, se eu tô trabalhando aqui há X tempo e ao longo do decorrer tá rolando uns one-on-ones recorrentes e de repente chega um que não bate, vamos dizer assim, não tem sentido aquele one-on-one, o último que eu recebi com os outros, não faz sentido pra mim, então, a coisa tá errada. E eu não concordo? Ah, não, mas a gente pode ter pontos de melhoria. Ok, mas eu não concordar em nada? Ah, tá muito estranho. Então, assim, nem atrapalhou, eu acho que não atrapalhou, talvez atrapalhou o tempo que eu fiquei naquela empresa. Então, assim, eu simplesmente peguei minha mochilinha e fui embora, sabe? Tipo, tem coisa que você vai concordar, tem coisa que não. Agora, com tudo, então é melhor, quando é assim, é melhor vazar, né? Pega a mochila, toca uma música do Chaves ou do Naruto Triste e vai embora. A música do final do Hulk, daquela série da década de 80, lá do... Mas é tipo isso, então não atrapalhou o tempo que eu ficaria mais na empresa, mas quando é assim, eu peguei e fui embora. Eu acho que não sei se foi o final que me atrapalhou tanto. Me atrapalhou pra continuar lá só. Eu acho que te atrapalhou no caso que você percebeu que você tava perdendo tempo na empresa, né? Que sua carreira não tava indo pra frente, né? Então, exato, porque tipo, qual é o intuito quando você entra na empresa? É ganhar seu dinheiro, lógico, mas o intuito que você tem depois é ganhar mais dinheiro. A partir do momento que a minha carreira não tá andando e é ganhar mais dinheiro, ok. Então, acho que eu tenho que sair fora. Aproveitar que a gente é os novos metalúrgicos, que a gente tem emprego aí à vontade, de certa forma, comparado com as outras áreas, e vou buscar outra coisa. Não está batendo comigo a empresa não está batendo ela comigo, não tem problema, cara. A gente encerra o contrato de trabalho, pega a mochilinha e vai embora. Mas o importante é que, tipo assim, se não tá evoluindo, não vai chegar onde eu quero, não vai atingir a minha expectativa, não vou perder meu tempo, sabe? Vamos procurar outra coisa e bora. Emílio pistola. Eu tô bem calmo. Então, eu acho que eu vou na mesma do Emílio, cara. Teve uma também, que pra mim eu acho que foi bem parecida, que eu tava trabalhando numa empresa, e essa empresa, a gente tinha one-on-one a cada X dias com o meu chefe, e aí teve uma época que meu chefe começou a dar uns feedback que também pra mim não fazia muito sentido, né? Por exemplo, ele me dava um feedback, por exemplo, você... Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Você comenta muito no podcast dos outros, as outras pessoas não conseguem entregar o deles porque você tá travando as pessoas. Aí eu falei, cara, não faz sentido, porque não foi exatamente isso, tô dando uma situação hipotética. Aí eu ia e conversava com meus pares, e o feedback que eu recebia dos meus pares era, não, cara, você pegou vários bugs que eu não tinha visto, foi muito bom o seu code review e tudo mais. E aí, e esse ciclo se repetia, e aí eu pedia, por exemplo, ações de melhorias, né? E tudo que ele falava era, faz esse curso tal, leia o livro tal, tipo assim, era tipo uma checklist de faça essas coisas e você naturalmente ficará melhor. E isso não tava ajudando muito, né? E a gente ficou nesse ciclo por um tempo, até um tempo que eu falei, cara, não tá dando mais. E aí eu não vi um espaço dentro da empresa que eu pudesse ir, que eu pudesse me desassociar da influência desse meu chefe. Eu falei, então pra mim o que me resta é sair da empresa. E aí na época eu pedi as contas, né, sem nem mesmo ter tido um outro trampo em vista. Mas, como o Emílio falou, a gente tá numa posição que a gente ainda tem essa oportunidade de pedir as contas sem nem mesmo ter um trampo, que você sabe que, na pior das hipóteses, em 2-3 meses você tá com outra coisa na mão, né? Porque aqui, no final, o boleto veio pra todo mundo. Ninguém aqui é de família rica, não. É mais por causa da condição que a gente tem, por causa da área, né? Mas bem que a gente queria ser de família rica, né? É verdade. Se eu pudesse ser herdeiro, seria facilmente. Seria uma pessoa que não trabalharia, não faria nada. Eu estaria sugando o dinheiro da minha família. Eu, de coração, eu anseio pelo dia que eu não precise mais de viver de paycheck por paycheck, sabe? O meu dinheiro que eu recebo vai todo no mês. Eu quero chegar num dia que eu tenho, sei lá, eu tenho poupança pra ficar 3 anos sem trabalhar se eu quiser. Ô, louco. E aí, cara, eu vou trabalhar numa empresa, se a empresa não funcionar pra mim, cara, tchau e beijo, não tô aqui pelo dinheiro, vou pra próxima. Ponto. E aí, Mário? Você, qual foi o feedback que você mais odiou na sua carreira? Cara, o feedback que eu mais odiei, né, cara? Bom, é meio bizarro, assim, porque, tipo, eu acho que não... Eu não consigo lembrar de um feedback em específico, assim, mas acho que mais, sei lá, tipo, talvez de situação que eu acabei ficando em
em lugar que eu passei, assim, tipo de talvez ter um desalinhamento de... Acho que de não conversar, sabe? Talvez de ter caído um pouco nesse lance que o Emílio pegou e falou. De talvez eu tá numa vibe e o lugar tá em outra. E aí, acho que o lugar querer me puxar pra vibe contrária, sabe? Tipo, e aí eu comecei a me questionar de tudo, se o que eu tinha aprendido realmente era bom ou não, se eu tava no caminho certo ou não. Eu acho que foi um momento meio bizarro, sabe? Tipo, não foi um feedback específico, mas eu senti que, tipo, meio que o lugar que eu tava tentando me desconstruir pra virar o que o lugar queria e não quem eu era. E aí começou a dar um ruim meio bizarro, assim. Mas felizmente estamos aí felizes hoje, tô sendo a pessoa que eu sou, consigo seguir feliz e contente. E vamos que vamos. Todo soltinho. Tá todo soltinho. Tá todo soltinho, eita. E o meu feedback negativo, cara, teve uma empresa que eu sempre fui a pessoa que o melhor feedback que eu, aliás, lembrei de um melhor feedback que eu já recebi de, tipo, unanimidade, assim, eu sei receber feedbacks negativos, é esse o meu feedback positivo que as pessoas me passam, né? E como eu consigo receber esse feedback negativo sem me emocionar, vamos dizer assim, eu sou do tipo que, cara, não tá funcionando um negócio, não tá funcionando com mais de uma pessoa, vamos juntar todo mundo na sala e todo mundo falar na minha cara. Basicamente isso, né? O feedback tapa na cara. Roast. O feedback tapa na cara que eu chamo. Aí, isso aconteceu em 2 empresas, né? As coisas não estavam muito funcionando, ninguém tava entendendo nada. Eu falei, será que é comigo? Vamos resolver isso. Juntei todo mundo na minha sala, todas as pessoas que trabalhavam diretamente na coisa que tava dando problema. Falei, então, escrevam coisas que vocês acham que estão atrapalhando na minha relação com vocês. Pensem aí, discutam, escrevam no post-it. E isso foi também moderado por um chefe que eu tive. Escrevam no post-it, daqui a pouco eu saio meia hora, quando eu voltar eu vejo o que vocês escreveram. Aí eu saí, voltei, a pessoa tinha escrito os post-its. Só que algumas das pessoas, aliás, elas colocaram, as pessoas têm medo de te passar feedback. Porque você, aí tipo, o discover ali do porquê. Porque você é uma pessoa, você é uma mulher e se veste toda de preto, cheia de tatuagem, almoça sozinha, não sei o quê. Ela fala, cara... So what? Aí o problema não está em mim, o problema está nas pessoas. Vocês estão com medo. Não sou eu que tenho que chegar aqui e falar, me deem feedback, pelo amor de Deus. Vocês têm que... vocês estão todos profissionais, todos maiores de idade, e todo mundo tá ali pra trabalhar junto, né? Então, as pessoas estavam com medo de mim. E, cara, no dia a dia, assim, eu sou uma pessoa que eu entro, se tá todo mundo de fone, eu não vou dar bom dia pra todo mundo, porque tá todo mundo de fone. Eu vou, passar vergonha porque ninguém tá olhando pra minha cara, né? Então, nas empresas, geralmente, eu entro quietinha, sento, aí a pessoa começa a conversar comigo, aí eu lasco pra falar, vocês sabem, eu falo pra caramba. Solto, converso. As pessoas no dia a dia que trocam comigo ali, elas sabem como que eu sou, só que essas pessoas, elas não queriam trocar. Elas não queriam conversar, me chamar pra almoçar, tudo bem. Eu sou a pessoa que almoça marmitinha, dieta regrada e tudo mais, então eu almoço sozinha, geralmente, porque a galera sai tudo pra almoçar em conjunto, em banda, nos restaurantes. Eu não sou esse tipo, mas eu também não sou obrigada a isso para as pessoas me aceitarem e enxergarem que eu sou uma pessoa aberta a feedback. Elas têm que entender isso também, né? Então o problema estava em mim ou nas pessoas. Então foi o feedback mais sem noção que eu recebi. Eu falei, não, beleza, vocês estão falando isso, eu vou procurar uma forma de melhorar isso, sei lá. Aí no dia seguinte você foi de verde. Não, nunca. Jamais. Mas, sei lá, eu fiquei pensando aquilo, o que eu faço? Eu vou chegar na empresa no dia seguinte e falar, bom dia, galera, como vocês estão? Time lindo, maravilhoso. Só que, cara, essa não sou eu, sabe? Então as pessoas me deram feedback no momento errado, de uma maneira errada, de uma forma errada, que era um feedback pra elas, na verdade. Elas não podem ter medo de passar um feedback pras pessoas. Então foi o feedback mais sem noção que eu recebi. E além disso, teve um outro feedback que nessa empresa que eu recebi esse feedback, foi na mesma sessão, nessa mesma empresa eu era lead de front, e natural eu querer também dar atenção pro meu time, logicamente, né? Eu tava numa squad, já começa errado, né? Eu tava numa squad, eu era líder de uma área de front. Aí o que acontecia? Colidia muita agenda, porque o time de front era todo regradinho. A gente tinha a sync, eu tinha um one-on-one cada um do pessoal do time, era um time relativamente grande e tudo mais. E o pessoal da squad achava ruim a minha agenda ter as coisas do time de front. Eles falaram, sua agenda é um problema. Eu falava, quê? Como assim?
a gente não consegue marcar nada da squad por causa da sua agenda. Mas, cara, vocês falaram comigo? Vocês pediram pra eu remarcar? Ninguém chegou pra mim e falou, você pode remarcar porque eu não tô conseguindo a agenda aqui da squad? Era simples, era uma coisa de conversa do dia a dia que a galera preferiu deixar pro feedback tapa na cara. Uma coisa que eu não concordei, tipo, eu olhei e falei, não, beleza, ok, vamos ver como ajustar isso. Eu falei, cara, é um feedback que eu tenho que filtrar porque pra mim não faz sentido. Esse erro tá nas pessoas, não tá nas outras pessoas. Poderia ter alguma coisa em mim? Poderia, com certeza. E o que tava em mim eu resolvi. Mas com certeza era um feedback que as pessoas deveriam receber, deveriam absorver pra elas mesmo do que passar pra mim. Então foi o feedback assim, mais sem noção, esse foi o feedback tapa na cara mais sem noção que eu tive na minha vida. E quem mais aí? Tem mais alguma experiência? Mais algum de vocês? Todo mundo já falou, né? Acho que todo mundo já falou. Falar mais é perigoso. É. a gente tá se comprometendo demais, né? Exato, estamos andando na corda bamba. Eu acho que a galera que tá ouvindo isso é uma coisa importante, que eles vão ter esse incentivo de buscar empresas que favoreçam uma troca de one-on-one e feedback, né? Porque você trabalha numa empresa que você recebe o one-on-one só por receber e, tipo, dane-se, não é um lugar bacana. Então, gente, o mercado aí tá com diversas oportunidades abertas, várias empresas bacanas, com uma cultura mega bacana. Se você tá em um lugar que, primeiro, não tem um one-on-one, a gente tá falando de tem duas categorias, né? Empresas pequenas que não têm essa estrutura e empresas grandes que têm essa estrutura, mas não valorizam isso ou não usam de forma correta ou nem tem. Busquem outro lugar. Se faz sentido pra vocês, pra evolução de carreira de vocês, busquem outro lugar que tem, como o Emílio falou aí, a gente tem vaga pra caramba, pode escolher onde trabalhar, então é uma coisa muito bacana vocês procurarem uma empresa que favoreçam esse tipo de cultura. E se você tá num lugar onde não tem, e você achou legal todo esse bate-papo, a sinceridade que a gente falou aqui e tudo mais, tenta você ser o agente do caos. Exato. E talvez propor isso pra alguém. Que eu acho que mais importante do que reclamar é tentar fazer a diferença pra você ter certeza que dá ou não. Porque muitas vezes a gente acabou de falar muito aqui, né, da questão igual eu comentei, às vezes do lugar ter ficado numa situação meio estranha, de situação onde ficou meio zoada a convivência, ou putz, podiam só ter falado com a Kate, sabe? Tipo, é você pegar esses exemplos que a gente deu aqui e tentar se colocar tanto na situação de quem tá dando feedback, tanto você que tá recebendo, e ver o que você pode fazer. Se você sentou, analisou, viu o que você pode fazer, conversou, faz um one-on-one pra ver se a sua análise tá boa da coisa. Porque um olhar externo pode te ajudar muito, e aí sim você vai e decide o que você vai fazer. Se você vai continuar, se você vai mudar, ou enfim, ver o que você vai fazer da sua vida. Pra acrescentar, eu só queria deixar mais esse tip aí em cima do que o Mário falou. One-on-one é uma ferramenta sua pra sua evolução, tanto técnica quanto comportamental. Se isso vai te fazer você ser melhor na empresa ou você ser melhor na sua carreira, não importa. Use isso como uma ferramenta pra você. Às vezes você tem uma ideia que você é um tipo de pessoa e você, pra validar essa sua ideia, você precisa conversar com outras pessoas. Não precisa ser nada estruturado. E aí, assim, tenta achar um aliado, alguém que seja do mesmo grupo de convívio que você tenha abertura, e começa pequeno, começa conversando com essas pessoas. E nessa você vai aprender a entender como é que as pessoas olham você e o seu trabalho, e a partir daí você começa a melhorar você mesmo. Pode dar certo, pode dar errado, eu não posso te garantir nada, mas eu posso te garantir uma coisa: você vai aprender bastante sobre você mesmo. Muito bom, então. Que coisa linda. Que coisa linda, temos várias dicas aí, muito aprendizado sobre o assunto. E eu acho que é isso, então fica a dica aí para os gerentes que não sabem dar feedback, procurem aprender a dar feedback para os seus liderados. Para os liderados que não sabem dar feedback para o chefe, também procurem, porque o chefe às vezes também precisa de ajuda. Às vezes o chefe não é PNC, para não falar palavrão, ele não é PNC, ele só tá meio perdido da vida e precisa de um feedback. Nossa, agora que eu entendi. Eu tô começando a achar que a gente é a guilda ácida do DNE, né? Sei lá, né? Calma. Mas se você tá achando, você pode achar que seu chefe é um PNC, mas na verdade ele só tá perdido na vida, só tá precisando também de um feedback, de um olhar diferente. Então, tenha coragem também, passe seu feedback pro chefe, passe feedback pros seus colegas, pros seus pares, enfim. Feedback é sempre bom, conversar é sempre bom e sempre resolve muitos dos problemas que a gente acha que às vezes é intriga, mas às vezes é só um mal entendido e uma conversa ali resolve tudo. Então acho que é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Emílio, Mário, Will. E eu acho que até o próximo DNE de Front-End. Isso aí, até a próxima. Vamos ser felizes, Tabato. Cantar sem ter de ser feliz.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.